Tiago capítulo 5, então, ó, o tema da nossa mensagem hoje é a hora de crescer. A gente já leu Tiago, 5 capítulos de Tiago. Nós estamos falando sobre maturidade em todo o livro de Tiago. Né? A gente falou sobre maturidade no capítulo 1, maturidade no capítulo 2, maturidade no capítulo 3, maturidade no capítulo 4. E nós vamos falar de maturidade também no capítulo 5. Como está encerrando o livro, nada melhor do que colocar o tema da nossa mensagem como é hora de crescer. Porque a gente não pode só ficar ouvindo sobre algo e não praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Então nós estamos ouvindo sobre maturidade. O que é necessário, o que nós precisamos fazer, como que a maturidade se desenvolve na nossa vida, como nós desenvolvemos, né, com a ajuda de Deus, obviamente, ajuda de Deus, como desenvolvemos a maturidade. Então chegamos no capítulo 5 e dizemos, é hora de crescer agora, é hora de amadurecer. Nós estamos ouvindo tanto sobre isso que chega o momento que a gente tem que dizer, tá bom, agora eu vou começar a praticar. Agora é a hora da decisão, tá ok? Tiago capítulo 5, glória a Deus. Você vai deixar o livro de Tiago aberto. Eu quero começar dizendo o seguinte, olha, um pregador disse, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. Isso é forte. Isso é forte. Né? É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro compra mansão? Sim. Compra lar? Lar. O conceito de família? Não. Dinheiro compra anel de brilhante, aliança de brilhante? Compra o amor? Tem coisas que o dinheiro pode comprar. E é muito bom ter dinheiro. É o que o pregador está dizendo, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar. É bom ter uma aliança, talvez, né? Eu não tenho. Mas deve ser bom ter uma aliança de brilhante. Mas também é bom ter o amor que sustenta essa relação, esse relacionamento, essa aliança. Né? Então, eu queria que a gente refletisse sobre isso, já no começo da nossa mensagem, porque os primeiros versículos, Tiago já vai tratar disso. Capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Calma, não se precipite. Vamos ler o texto primeiro. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita dos campos de vocês e que foi retido como fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Preste atenção. Tiago não está condenando as riquezas. E muito menos Tiago está condenando os ricos. Não é isso que Tiago está fazendo. Eu sei que numa leitura superficial parece que Tiago está dizendo, eu odeio os ricos. Tem que tudo morrer. Né? Vão tudo para o inferno. Né? Não é isso que Tiago está dizendo, não é esse o contexto. Tiago não está criando aqui, eu sempre tenho dito isso aqui, Tiago não está criando dois grupos aqui, né? Um grupo dos ricos e o grupo dos pobres, os ricos não valem nada e quem vale muito é os pobres. Não é sobre isso que Tiago está dizendo. Preste atenção, Tiago não está dizendo que é pecado ser rico. Tiago não está condenando as riquezas, Tiago não está condenando os ricos. A preocupação que Tiago está levantando aqui é com o egoísmo. Com o egoísmo que sustenta o coração destes. E, obviamente, aqui a gente não está colocando todo mundo no balaio, é a mesma coisa que olhar e dizer político nem presta. A gente não pode generalizar. A gente pode ter uma grande parte que não presta, mas pode que a gente encontre alguém que tenha valores, sustente valores, né?
Então você olha e não é colocar todo mundo no balaio e dizer, olha gente, toda vez que você olhar um rico, você já pode saber que esse não presta. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está escrevendo dentro de um contexto. Tiago está escrevendo dentro de um contexto. Tiago está fazendo denúncias. Então ele traz esse conceito, ele abre esse capítulo 5, trazendo esse entendimento aqui, trazendo esse assunto que parece ser muito pontual, né? Numa primeira leitura parece que ele está condenando rico, condenando riqueza, dizendo que nada presta, que quem não vale nada. Não é isso. E se você olhar para a palavra de Deus, a própria Bíblia, ela também não desestimula a aquisição de riquezas. Não, a Bíblia não pede. Não, você tem que ser... Pastor, mas humildade não tem nada a ver com condição social. Eu sempre já falei isso muitas vezes aqui, humildade não tem nada a ver com condição social. A Bíblia não desestimula a aquisição de bens. Quando você olha para os pais, ou quando você olha para Abraão era um homem dentro da sua cultura, dentro do seu tempo, um homem muito rico. Um homem muito rico. E Deus abençoou Abraão e ele disse, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar e pronto. Então a Bíblia também não desestimula a aquisição de bens. O que a Bíblia condena é obter as riquezas por meios ou fins ilegais. É essa diferença que a gente precisa fazer. Então, quando Tiago está escrevendo esse capítulo 5, a partir do versículo 1 aí até o versículo 6, ele traz esse destaque. Tiago está denunciando o coração daqueles homens. O coração daqueles que possuem riquezas. Preste atenção. Essa cultura aqui, essa cultura, os trabalhadores, eles eram contratados como diaristas. Eles trabalhavam durante o dia, recebiam ao final do dia. No final do dia, eles passavam no escritório, recebiam o seu salário. Lembra aquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores na vinha? O cara vai na praça e contrata um às 9 da manhã, contrata outro grupo às 10, outro grupo ao meio-dia, outro grupo às 3, outro grupo às 5 da tarde, quase no final do expediente. E ao final do expediente ele vai acertar o pagamento. Então essa é a cultura. O trabalhador, ele recebia a sua diária, eles eram contratados, trabalhavam, no final do dia recebiam o valor acordado. Não havia contrato de serviço, não havia absolutamente nada, era na palavra. Você trabalha, no final do dia você passa aqui e eu te pago. E o que Tiago está fazendo aqui? E Tiago está exatamente denunciando o coração desses homens. Por quê? Quando você olha o texto, é exatamente isso. Ele está denunciando esse tipo de homens que contratavam os trabalhadores, prometiam pagar determinado valor ao final do dia, determinada quantia, mas não cumpriam o combinado. É esse grupo que Tiago está denunciando. É isso que Tiago está falando aqui. Tiago não está denunciando qualquer pessoa que tenha uma condição financeira, que seja rico, que tenha uma condição melhor. Não é isso que Tiago está denunciando. Tiago está denunciando o coração daqueles homens. E o que Tiago está fazendo aqui, ele vai dizer exatamente sobre isso. Sabe como vocês obtêm as riquezas de vocês? Retendo o que é dos trabalhadores. Era isso que Tiago estava dizendo. Vocês enriquecem não às custas do trabalho de vocês enriquecem às custas da exploração do trabalho do outro. Então é esse tipo de coisa que Tiago está denunciando. E o que é pior aqui, quando você olha no texto, quando os trabalhadores recorriam à justiça, gente, qualquer semelhança. Quando os trabalhadores recorriam à justiça, às vezes por terem uma condição muito difícil, por serem mais pobres e não terem condições de pagarem advogados caros, eles sempre perdiam nos tribunais para os seus patrões que tinham condições muito melhores, os ricos muito melhores. O texto vai dizer que provavelmente esses homens tinham influência nos tribunais.
E provavelmente eles. Sabe aquela história do amigo, do amigo, do meu amigo, do amigo do meu pai? Mais ou menos isso. Né? Então não adiantava. Os pobres estavam sendo sufocados pelo egoísmo daqueles homens que enriqueciam, sim, também às custas daquilo que eles prometiam e não cumpriam. Tiago está denunciando o acúmulo das riquezas às custas de salários não pagos. Então, essa denúncia de Tiago é muito séria. Os ricos estavam enriquecendo e desfrutando daquilo que não lhes pertencia. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco. O que isso tem a ver com maturidade? Tem a ver com maturidade. Sabe por quê? Aonde está a maturidade aqui? A maturidade está em saber desfrutar daquilo que Deus nos dá. A maturidade está em saber desfrutar daquilo que Deus nos dá. Entenda isso. Entenda isso. Se Tiago está denunciando esse grupo de pessoas que oprimem os menos ou os mais necessitados, aqueles que enriquecem às custas dos salários não pagos, o Tiago então vem dizer o seguinte: olha, vocês precisam ter consciência de que a maturidade, o cristão alcança e atinge a maturidade quando ele sabe desfrutar daquilo que Deus lhe dá, daquilo que ele tem, daquilo que Deus já tem lhe proporcionado. Eu sei, nós somos seres humanos e nós queremos uma condição sempre melhor, nós estamos sempre em busca de melhor, e mais uma vez eu vou dizer o que eu já afirmei aqui: a Bíblia não é contra isso. A Bíblia não é contra. A Bíblia não é contra você ter uma condição melhor de vida, você sonhar em enriquecer, em ter uma condição muito melhor. Não, a Bíblia não é contra isso. O que a Bíblia é contra é a forma como você obtém os meios e os fins legais para o qual isso que você tem vai ser direcionado. Então, o que Tiago está dizendo é exatamente isso: a maturidade do cristão está em saber desfrutar. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso coração fica incomodado também. Em qual sentido? No sentido de que não temos aquilo que gostaríamos de ter e ficamos insatisfeitos com o que temos. E isso é uma ingratidão. Porque pense comigo, existem pessoas em condições muito piores. Existem pessoas em condições muito mais difíceis do que a nossa, do que a sua, do que a minha. Talvez você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter e que você sonha ter e que você está lutando para ter. Se você está fazendo isso de modo digno, continue lutando. Continue sonhando, continue buscando. Não é errado, Deus não reprova isso. Desde que você não perca a satisfação de desfrutar daquilo que você tem hoje. Eu não tenho o que eu gostaria. Isso aqui. Isso assado. Às vezes, né, os filhos trazem isso consigo. Eles gostariam de ter o último lançamento do telefone, mas o pai só tem condições de dar dois modelos anteriores. E às vezes o filho diz: se é para isso, então nem quero. Então, a maturidade do cristão está em saber desfrutar do que Deus nos dá. Então, mais uma vez, não é errado, Deus não está preocupado, chateado, triste, Deus não quer que você não tenha sonhos, é errado você querer ter uma condição melhor, não, está tudo certo com você, está tudo certo, desde que você vá buscar aquilo que você sonha de forma lícita, de forma correta. Desde que você vá buscar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, com motivos legais, para fins legais e pelos meios legais. O que o Tiago está dizendo é exatamente isso. Ele está olhando para os ricos e dizendo: bonito, né? Aí é fácil tirar dos outros e ter para você. É fácil você ter o que não, às custas daquilo que não te pertence. E é isso que Tiago está dizendo. E então, quando ele coloca esse texto dentro de um contexto de maturidade, é isso que nós entendemos. Mais uma vez eu quero afirmar, eu quero dizer para você, por mais que você tenha sonhos, por mais que você deseje
ter e chegar em determinado lugar, não perca o prazer de desfrutar aquilo que você tem hoje. Não perca o prazer de desfrutar daquilo que você tem. Porque aí está a tua maturidade. Alguém já disse, você pode não estar aonde você gostaria de chegar, mas com certeza você já chegou num lugar aonde talvez nem imaginasse que chegaria. Gente, eu já falei para vocês, eu sou improvável. Tá? Eu sou um improvável, de uma família improvável. E eu me sinto muito honrado por Deus, por chegar onde eu cheguei. Primeiro, por chegar na idade que eu já cheguei. Porque eu não tinha muita expectativa de que eu chegasse até onde cheguei. Né? Então, posso não chegar, posso não estar ainda onde eu gostaria, mas com certeza já estou, olha, muito distante de onde eu imaginava que chegaria. E isso para mim já é motivo de gratidão. Isso para mim já é motivo de reconhecer o que Deus fez, como Deus fez e o que Deus tem feito. Então a maturidade do cristão está em saber desfrutar, desfrute. Desfrute dos teus momentos em família. Desfrute do teu trabalho. Não é o que você gostaria, desfrute, trabalhe com prazer. Desfrute, pastor, não é o salário que eu gostaria, desfrute do salário que você tem. Desfrute do momento da tua vida que você está. E desfrutar do momento que você está nem sempre significa estar satisfeito, estar confortado, confortável ou acomodado. Não, não. Significa reconhecer que o que você tem, que o que você está vivendo, o momento que você está vivendo hoje, é um momento proporcionado por Deus, é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus sobre a tua vida. E ele olha para os ricos e diz, cara, vocês enriqueceram oprimindo os outros. Contratando, botando os coitados, nesse contexto, botando os coitados para trabalhar para você e não cumprindo com a sua obrigação. Retendo o que é deles. E ainda por cima, exercendo influência nos tribunais, porque quando eles vão buscar os direitos deles na justiça, vocês já chegaram lá primeiro. A maturidade do cristão está em saber desfrutar do que Deus te dá. Acordar todas as manhãs e ser grato a Deus. Pela vida que você tem, pelo ar que você respira, pelo pão que está na tua mesa, pela tua xícara de café, seja lá pelo que for, pela tua família, pelos teus familiares, sabe? Por acordar de manhã e ir trabalhar. Tem pessoas que dizem assim, ai que saco, tem que acordar cedo para ir trabalhar. Tem muita gente que gostaria de ter o emprego que você tem. Tem muita gente que gostaria de não estar dependendo de uma ajuda social. Então, desfrute do que Deus te deu. Desfrute do que Deus te deu. O texto continua, ele vai dizer, portanto, versículo 7, portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes. Até quando? Até segunda-feira. A minha paciência está acabando, então abastece a tua paciência aí. Minha paciência tem limite. Quem já disse isso? Eu vou te dar o limite da tua paciência agora. Qual é o limite da tua paciência? Hã? Toda vez que você disser, minha paciência tem limite, você vai lembrar, é verdade, vou ter que exercer mais paciência, porque o limite da minha paciência é até a vinda do Senhor. Agora, se você quiser que a tua paciência, não quero, minha paciência acabou, tem um jeito. Senhor, leva. Olha o que o texto vai dizer, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Imagina, ele disse isso aqui há 2000 anos atrás, para ele já estava próximo. Ele continua, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos,
Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Preste atenção. Tiago volta ao mesmo conselho dado ao início no início do seu livro. Lembra, capítulo 1, ele vai dizer, sejam pacientes, perseverantes na tribulação, porque a tribulação vai aperfeiçoar vocês. Lembra? Ele começa o livro falando sobre ser perseverante, que é o mesmo conceito de paciente, e ele encerra dizendo, sejam pacientes. Só que agora ele nos dá 3 exemplos de paciência. O primeiro exemplo de paciência é o agricultor. Então presta atenção, essa figura nos remete ao quê? À ideia do plantio. Olha só, nenhuma planta cresce da noite para o dia. Nenhuma planta, a não ser que eu desconheça, cresce da noite para o dia. Então é isso que ele está dizendo. Sementes demoram a crescer, irmãos. A planta demora a crescer. Você coloca a semente lá na terra e tem que... Não adianta você ir lá no outro dia e dizer cresce, cresce, cresce. Não adianta. Ela tem o tempo dela de maturidade. Ela tem o tempo dela para crescer, para se desenvolver. Olha que interessante. E por quê? E aí ele vai usar esse exemplo. Ele vai dizer, olha, tomem como exemplo o lavrador, o agricultor. Ele aguarda com paciência. E por quê? Por que ele desenvolve a paciência? Porque ele sabe que aquela semente vai gerar um fruto precioso. Você consegue entender isso? Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Olha só, o fruto é a recompensa. O fruto é a recompensa. Tiago está dizendo, vocês precisam ser pacientes. Ele está mais uma vez nos instigando ao entendimento de que nós precisamos ser perseverantes. Naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos pedindo, mas perseverante não tem a ver com uma acomodação. Perseverante tem a ver com o coração guardado, o coração esperançoso, o coração convicto na certeza de que a semente que você tem plantado vai dar fruto. Olha o que diz Eclesiastes, procura aí para mim, Eclesiastes capítulo 11. Olha esse texto, versículo 1, Eclesiastes 11, 1. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. 2. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. O que ele está dizendo? O que o Salomão está nos chamando aqui? A ação. Ele está dizendo, olha, não adianta você esperar algo que você não plantou. Não adianta você esperar um resultado. Você viu como que é agora? Todo mundo está no clima de Copa do Mundo, né? Até quem não gosta de futebol está ali. Vou lá ver esse negócio aí, né? Você viu qual é o primeiro passo para se ter uma vitória, para que o time ganhe? É entrar em campo. Se ele não entrar em campo, ele já perdeu. Então, ele já entra em campo. Se sabendo que vai perder ou se sabendo que vai ganhar, não importa, ele tem que entrar em campo. É o primeiro passo que ele tem que dar. Então, quando nós olhamos para esse texto, e para o texto de Eclesiastes capítulo 11, ele vai dizer, lança o teu pão sobre as águas. Ele está dizendo, olha, e talvez você não sabe por quanto tempo, quantos dias essa resposta virá. Mas se você não fizer, se você não tiver a ação, a única certeza que você tem é que o resultado não vai vir. A única certeza que você tem de que não colherá é não plantar. Se você não plantar, não tem colheita. Agora, se você plantar, a possibilidade e o tempo dessa colheita acontecer
A possibilidade ou a realidade está diante dos teus olhos. Então Tiago vai dizer o seguinte, ele vai usar a figura do agricultor, ele vai dizer o agricultor ele planta, ele ara a terra, ele prepara a terra, ele lança a semente, e ele diz, mas não adianta, ele tem que esperar a primeira chuva, ele tem que esperar a segunda chuva, ele tem que esperar a chuva da época do plantio, e ele tem que esperar a chuva que vem sobre a terra para preparar para a colheita. Ele está dizendo, existe esse intervalo, o intervalo do plantio e da colheita. Não adianta ele ficar indo lá e dizendo, ai, não, vai logo, eu estou com pressa. A semente não obedece à voz do agricultor. É o agricultor que tem que desenvolver a paciência. Aí ele vai usar também o exemplo dos profetas. Nós estamos lendo aí o livro o nosso devocional é só sobre os profetas. Você vê ali, eles profetizaram em tempo de seca, profetizaram em tempo de guerra, profetizaram em não sei o quê. E presta atenção, irmãos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esses profetas faziam a vontade de Deus, e ainda assim esses homens sofriam perseguições, às vezes eles sofriam abandono da parte dos outros. Mas preste atenção, Tiago está dizendo, olha, você lembra dos profetas? Que embora muitas das vezes falavam e não eram ouvidos, eram abandonados, as pessoas viravam as costas para eles, mesmo assim eles continuavam profetizando, mesmo assim eles continuavam falando a palavra de Deus, eles não tinham uma resposta imediata, mas o fato de não terem uma resposta imediata das pessoas não os fazia parar, desistir. Eles acreditavam que Deus estava cuidando deles, e assim tem que ser. E aí ele usa o exemplo de Jó. Todos nós, né? O dito popular é, me dá a paciência de Jó. Quem nunca leu a Bíblia já citou essa frase, né? E Jó é um grande exemplo. Talvez, depois de Jesus, o maior exemplo de sofrimento é Jó. Tudo estava contra Jó, você lembra disso, capítulo 1, tudo estava contra Jó. Depois de perder tudo, depois de ouvir dos seus amigos, depois de ouvir os seus amigos acusá-lo de pecador e até mesmo de hipócrita, tudo que Jó recebe dos céus é silêncio. Deus não fala nada, Deus não explica para Jó porque ele está sofrendo. A mulher de Jó chega e amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Presta atenção. E ele fala, não fala isso, mulher. Não, você está doido. E aí é o versículo que muita gente cita, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então preste atenção, a maturidade do cristão está em desenvolver a paciência em meio aos sofrimentos. Se na primeira parte, Tiago está dizendo que a maturidade do cristão está em desfrutar daquilo que Deus nos dá, o segundo ponto, maturidade do cristão está em desenvolver a paciência em meio ao sofrimento. Versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Versículo 12 de Tiago. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Simples. Simples. Olha que interessante. Tiago toca mais uma vez num ponto delicado, que muitas vezes passa despercebido por nós. A integridade no falar. A integridade no falar. Aqui Tiago não está falando de fofoca, Tiago não está falando de murmuração, Tiago não está falando de reclamação, ele está falando de juramento. Ele está falando de juramento. Os judeus tinham o costume de jurar o tempo todo. Eles faziam uma série de juramentos só para dar valor às suas palavras, para dar peso às suas palavras. Eles juravam pelo céu, eles juravam pela terra, eles juravam por Jerusalém, eles juravam até pela própria cabeça. Tudo eles juravam. E quando a gente faz um juramento, parece que é para dar peso naquilo que nós estamos falando, não é não? Para dar peso. E às vezes nós usamos isso como um subterfúgio. E é isso que Tiago está alertando. Tiago está dizendo, vocês não precisam jurar. Aí, vocês precisam ter integridade, que as pessoas
os reconheçam pela integridade. Quando, sabe aquela história assim, ó, a mãe disse não agora, mas daqui a pouco ela vai dizer sim. O pai disse sim, mas vou esperar uns 10 minutos, eu vou lá de novo, porque ele vai dizer não. Oh, nenhum filho busca o não, né? Olha que interessante isso aqui. Tiago está dizendo, olha, você não precisa, eu juro, não precisa. Que você seja conhecido pela integridade, que você seja conhecido pelo sim e pelo não. Não, se ele falou sim, é sim, acabou. Se ele falou não, é não, acabou. Eu sei como ele é. Eu sei como ela é. Eu sei que a palavra dele ou a palavra dela tem peso. Eu sei que não volta atrás. É interessante quando a gente olha para isso aqui, porque o que Tiago está nos dizendo é que a maturidade do cristão requer poucas palavras. A maturidade do cristão requer poucas palavras. Sim ou não? Sim ou não? Por isso o Tiago está dizendo, olha, acima de tudo, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que vocês sejam conhecidos por aquilo que vocês disseram. Vocês sejam conhecidos pelo sim de vocês ou pelo não de vocês. O que o Tiago está dizendo é, não há necessidade de juramento. Basta você ser fiel na resposta que você der. Ele disse sim. Pode esperar porque é sim. Ela disse não. Pode esperar que é não. E como nós, quando eu falo, é o ser humano, não nós aqui que estamos aqui hoje. Mas como nós incorremos muitas das vezes nesse problema, eu confesso que é uma área que eu preciso me policiar muito. Muito, 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 muito mesmo. Porque como alguém que está na posição que eu estou, você precisa, você quer muitas das vezes abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes você não quer dizer não. E às vezes você não quer dizer não. Às vezes para não ser mal compreendido, às vezes para isso, às vezes para aquilo. E às vezes você acaba ferindo uma agenda ou alguém simplesmente porque disse aquilo naquele momento só para agradar, mas depois você colocou na balança e falou, não vai dar. Então o Tiago está dizendo, se não dá, irmão, não dá. Se não dá, não dá. É isso que nós precisamos entender. A gente quer ser pronto para tudo. Não, pode contar comigo para qualquer hora, irmão. Eu cansei de dizer isso. 4 horas da manhã, batiam na porta da minha casa. Vamos lá orar por não sei quem. Eu disse, meu Deus, logo acho que eu queria dormir, Senhor. Mas você ia negar de ir orar? Claro que não, estou usando um exemplo aqui só. Mas você consegue entender? Às vezes a gente não quer. Não. É melhor ser íntegro no falar. É melhor assumir o compromisso que você sabe que pode, que quer e que você quer acima de tudo. Porque tem compromisso que a gente não quer. Tem compromisso que a gente não quer. Então a gente precisa ser. Não, sim, não. Pronto, acabou. Não passe disso. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Versículo 13 e 18. Já estou quase encerrando. Alguém de vocês está sofrendo? Ele faz uma pergunta retórica. Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes são perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias um exemplo, era homem semelhante a nós, o Alessandro acabou de falar aqui, sujeito aos mesmos sofrimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Sem dúvida, um dos maiores privilégios do ser humano é a oração. Talvez uma disciplina muito
abandonada, né? Não deixada de lado, não tão desfrutada como deveria, mas esse é o maior privilégio que o ser humano tem. Você não consegue falar com o prefeito da cidade. Se não marcar o dia que ele quiser te atender. Você não consegue falar com o presidente da República. Piorou. Você não consegue falar com, às vezes, com o teu chefe, da tua empresa, patrão, o dono, sei lá quem. Agora você consegue falar com o Criador de todas as coisas. O Criador do universo. Não tem agenda. Não tem secretária. Não tem. Você não precisa nem do pastor para você falar com ele. Você não precisa do padre. Não precisa do pastor. Não precisa de ninguém para falar com ele. Não precisa de hora. É domingo às 6 horas que a gente fala com Deus. Não. Você fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, na hora do jogo da Copa. Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. O Brasil ganhar, Senhor. Até isso você pode falar se quiser. Esse é o maior privilégio que o ser humano tem. O privilégio da oração. Como filho de Deus, nós podemos nos achegar com liberdade e ousadia, lhe contar todos os nossos problemas, tudo que é necessário, falar das nossas dificuldades. Imagina só, irmão, que privilégio maravilhoso. E a maturidade do cristão, então, se revela na vida de oração. A maturidade do cristão se revela na sua vida de oração. Existe um relacionamento familiar sem diálogo? Se existe um relacionamento familiar sem diálogo, essa família está prestes a sofrer uma ruptura. Essa família está prestes a ver se desencadear um grande problema dentro de casa. Nós temos Deus como Pai. Nós somos seus filhos. Então, essa família espiritual, essa família cristã, também precisa ter diálogo. Nós, como filhos, precisamos recorrer ao nosso Pai. Precisamos contar para Ele as nossas dores. Precisamos orar a Ele, dizer, Senhor, eu estou com isso. Ó Pai, eu estou com essa dificuldade aqui, eu estou com esse problema aqui. Ó, eu não sei como resolver essa situação. Talvez você diga, pastor, mas eu não tive a figura paterna. Eu não sei o que é ter um pai. Eu nunca conversei com meu pai. Não se preocupe. Agora você tem um pai presente. Nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, nunca vai, olha, ele vai estar sempre com você, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, horário que for, o dia que for. Então nós temos esse grande privilégio. Então a maturidade do cristão se revela na sua vida de oração. E o que é a vida de oração, se não a intimidade e o relacionamento? Então a maturidade do cristão se desenvolve no seu relacionamento com Deus, na forma como você se relaciona. Olha só. Se você se relaciona com Deus de forma distante, eu quero te dizer que você não precisa ficar neste lugar que você está. Você pode dar passos e avançar para esse relacionamento de mais intimidade. Amém? Olha o que diz a última parte do texto. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago encerra o seu livro, encerra o livro aqui, né? Resgatando a nossa identidade e a nossa missão. Porque não é só pedirmos as coisas para Deus, é também obedecermos a Deus. E Tiago encerra resgatando a nossa identidade, a nossa missão. Como igreja, não podemos esquecer do porquê estamos aqui. Não podemos esquecer. Um dos propósitos de estarmos na terra como igreja de Cristo é sermos sal da terra e luz deste mundo. Ou seja, refletirmos a glória de Deus, sermos um exemplo para que as pessoas conheçam o amor de Cristo através de nós. Olha só, a maturidade do cristão se revela na importância que ele dá à missão que lhe foi confiada. A maturidade do cristão se revela na importância que ele dá à missão que lhe foi confiada. Se nos foi confiada a missão de proclamarmos o Evangelho, de sermos testemunhas de Cristo, de ajudarmos pessoas a encontrar a salvação em Cristo Jesus, que o texto chama de
converter essas pessoas, e a conversão nada mais é do que fazê-las retornar ao caminho, à essência, à sua origem. Porque a origem do ser humano é Deus. A origem do ser humano é Deus. Então, converter, o texto converter alguém, né, converter o perdido, o pecador do seu caminho errado, nos leva à compreensão de ajudar pessoas a mudar o rumo, de ajudar as pessoas a tomar novamente o caminho de casa. Entenda que todo ser humano foi feito para a glória de Deus. Nós não somos alecrim dourado, não. Nós não somos um povo especial. Nossa, não. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos. E o que acontece quando o primeiro é encontrado? Ajuda o outro a ser encontrado. E o outro ajuda o outro. E essa cadeia de conversões vai acontecendo. E mais pessoas vão sendo acrescentadas à família de Deus. Mas isso não vai acontecer se não estivermos cheios de compaixão. Quando você olha para a palavra de Deus, buscar os perdidos é muito comum na palavra de Deus, é muito comum na Bíblia. Mais comum do que até mesmo nós imaginamos. Nós abrimos a Bíblia e olhamos Deus lá no início. Lembra lá no início da história? Adão e Eva. Quando Adão e Eva erram, Deus pega os dois, dá um pontapé e fala: se virem. O problema é de vocês. Quem mandou vocês fazer coisa errada? Não. Quando ele vê Adão e Eva terem feito uma escolha por um caminho errado, ele providencia para Adão e Eva o caminho de volta. Porque esse é o coração de Deus. Deus não despreza ninguém. Deus não vira as costas para aqueles que erraram, falharam e viraram as costas para Ele e não o quiseram mais e se relacionar. Não, não. O amor de Deus, o coração de Deus e o olhar de Deus ainda continua sobre essas pessoas. Mas como essas pessoas serão alcançadas? Jesus não vai vir de novo ao mundo, morrer na cruz. Esse papel ele deixou comigo e com você. Esse papel ele deixou para cada um de nós. A missão de Jesus neste mundo foi salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido. Fui encontrado por esse amor, por esse ousado amor, né, que foi capaz de deixar a sua glória e vir a este mundo morrer por um pecador como eu. Que embora cheio de falhas ainda, cheio de tropeços, continua me amando e dizendo: eu não vou te descartar. Eu não vou te descartar. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos encerrando aqui a nossa série de mensagens sobre maturidade. Por isso que o tema de hoje é hora de crescer, é hora de nós assumirmos uma posição. É hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade no processo. O crescimento vem, é Deus que dá o crescimento na nossa vida. É Deus que nos ajuda a amadurecer, Mas quais são os passos que eu tenho que dar? O que eu preciso fazer para amadurecer? No texto de hoje, por exemplo, desfrutar do que Deus está me dando. E desfrutar do que eu tenho. Olhar à minha volta e dizer: obrigado, Jesus. Não sei onde estaria eu. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a tua misericórdia, a tua graça. Eu não sei onde eu estaria. Senhor, obrigado. Deus foi tão bom. Não tem, Martinha, como não ver a bondade de Deus. Não tem como não ver a bondade de Deus. Não tem como não ver a bondade de Deus. Nós caímos de moto, não tinha um carro vindo atrás de nós. Estamos tudo ralado. Mas não tinha um carro atrás de nós. Já pensou, Cláudio, se viesse um carro atrás de nós? Está entendendo? A gente lamenta essas coisas. Mas não tem como levantar dali e ficar dizendo: que droga, Deus não cuidou de mim. Deus cuidou. Mas estava chovendo, o asfalto estava molhado. Faz a curva direito. Não é assim que se faz, né, Nilson? Não é assim, né?
Não é nessa velocidade que se anda, né? Entendeu? Então, tá bom, levantei. Ontem eu contei, nós fomos no jantar de casais numa igreja, eu estava contando na mesa, eu preguei e depois usei o exemplo, né? Que quando nós caímos de moto e eu fui escorregando, assim, ai, coisa louca, cinematográfico, dublê de Tom Cruise. Saí arrastando assim. Quando parei assim, Lismar, quando eu parei assim, que eu me dei por conta, que eu fui entender o que tinha acontecido, né? Quando eu olhei para trás assim, né? Fabiana tá... Eu falei, onde você vai, mulher? Quando eu consegui olhar para trás assim, ela já estava sentada assim e falou, tudo bem com você, amor? Aí eu falei, achei tão bonitinho. Eu falei ontem lá no culto de casais, eu falei, irmãos, isso é sinal de cuidado. Viu como minha mulher cuida de mim? Aí depois eu fui numa mesa dos amigos lá e eles falaram, vem cá, sabe por que que ela te perguntou, tá tudo bem com você, amor? Eu falei, porque ela estava preocupada. Eles falaram, não. Ela falou, ainda bem que tá bem, porque olha a moto que você vai ter que pagar para arrumar agora. Ainda bem que você tá bem. Eu falei, pô, mas vocês também é brincadeira, hein? Tô precisando que alguém levante meu ânimo. Não, ela só estava feliz, você estava bem, porque você que vai ter que pagar o prejuízo, velho. Então é bom. O convite hoje é para nós olharmos para dentro de nós. É olharmos a nossa volta. É vermos o favor de Deus. É desfrutarmos. Você vai chegar em casa agora. Talvez você vá jantar, né? Talvez você vá assistir alguma coisa. Você vai, talvez você vá sair, jantar fora. Talvez você vá chegar em casa direto para a cama. Desfrute do que Deus está te dando. O pessoal falava que segunda-feira era o Dia Internacional da Preguiça. Sabe, existe um estudo mesmo aí comprovado, que existe um sentimento de depressão, né, pós-fantástico, que quando dava a musiquinha do Fantástico, o pessoal já ficava pensando, ih, amanhã já é dia de começar tudo de novo, né? Então acorde amanhã e diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você sabe que eu estou fazendo uns videozinhos lá, deixando umas mensagens na internet. Esses dias eu estava brabo com os passarinhos. Eu falei, meu Deus, os passarinhos não vão deixar eu gravar, não. Eu começava a gravar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia para um lugar, parece que eles falavam, vamos lá agora. Piu, piu. É. Onde eu ia, as caturritas iam atrás, os bichinhos iam atrás. Eu falei, meu Deus. Aí depois eu pensei, mas peraí. Eles estão expressando também a glória de Deus. Desfrute do que Deus te deu. Dê um beijo nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus pais, na marido, na mulher. Dê um beijo, celebre, celebre. Desfrute do que Deus te deu. Isso é maturidade. Tenha paciência em meio aos sofrimentos, eles virão, acontecerão. Não desanima não, não desencoraja não. Ah, pastor, minha vontade é largar tudo. Eu já tive muitas dessas vontades também. Mas sabe o que eu percebi? Melhor foi ter ficado. Melhor foi ter permanecido. Porque esse tempo passa, esse momento passa, essa dificuldade passa. Você está numa página da tua história, mas você não leu o livro todo ainda. Você não viveu toda a tua história ainda. Amém? Lembre-se, a maturidade requer poucas palavras. É sim, é não é não. Não prometa aquilo que você não está afim de cumprir, não vai cumprir. Pronto. Viva a sua vida. É isso que Tiago está falando. A maturidade se revela na vida de oração. Pastor, eu não sei orar. Pastor, eu tenho dificuldade de orar. Não pensa que qualquer um tem facilidade de orar, gente. Eu estou há 40 e tantos anos dentro de uma igreja. Tem dia que eu vou orar e falo, ai, Senhor, misericórdia, Jesus. Tem dia que a minha oração está assim, Senhor, tu sabes. Mas eu estou lá. Porque hoje eu não tenho ânimo, vontade, coragem. Mas amanhã eu vou ter. Daqui a pouco essa vontade vem.
Talvez naquele momento minha cabeça está muito. A maturidade do cristão se revela na sua vida de oração e na importância que ele dá à missão que lhe foi confiada. Ore por alguém, ore por pessoas, mantenha um caderno de oração de pessoas que você ama, conhece e que gostaria que estivesse na casa de Deus com você, tivesse a vida que Cristo tem para dar a ela. Além de orar, mande uma mensagem. Encaminhe o vídeo meu lá do. Mande uma mensagem. Surpreenda essa pessoa durante o dia, diga para ela: Jesus te ama. É dessa forma que a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus vai sendo semeada no coração de cada um. Fique de pé no seu lugar.